Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao canal Mais Informado. Eu sou o Hiker e nesse vídeo eu conto a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder da França. Acaba sendo uma parte 2 do vídeo sobre a história de Napoleão Bonaparte. Caso você não tenha visto a parte 1, segue na parte final desse vídeo. Após uma empreitada no Oriente que culminou com a conquista do Egito e a descoberta da Pedra de Roseta, Napoleão teve algumas derrotas, que, somado à peste que começou a se espalhar por suas tropas, o levou a se retirar no final de 3 anos dali da região do Oriente para a França. Quando retornou à França, ele se deparou com uma nação em crise, devido a principalmente as derrotas que eles tinham sofrido em batalhas ali pela Europa, e também devido à fama de corrupto que o governo denominado Diretório possuía. Também existia um real perigo da França ser invadida novamente pelas tropas da Segunda Coalizão. Assim, Napoleão se organizou com o Abade Sieyès e depois o Diretório, usando uma coluna de granadeiros, soldados especializados no lançamento de granadas de mão. Quer dizer, Napoleão fez um verdadeiro inferno, mas depois o governo ali denominado Diretório. Então, unindo-se a Sieyès e Pierre Roger de Ducos, estabeleceram um governo chamado Consulado, e no princípio seria dividido entre os três. Então eles coordenaram a elaboração de uma nova constituição, que estabeleceria Napoleão como o primeiro cônsul por um período de 10 anos. Porém, isso lhe concedia poderes de ditador, pois Bonaparte era o responsável por nomear os principais cargos públicos e também de legislar. Aproveitando-se do poder, Bonaparte tentou conciliar as diversas facções políticas, restabeleceu a liberdade de culto, a anistia aos imigrados nobres que fugiram durante a Revolução e promulgou o Código Civil, criando também o Banco da França. O regime ditatorial foi usado para defender a França dos inimigos externos. Desta maneira, os bancos franceses abriram uma série de empréstimos para apoiar as guerras que foram travadas. Também foi criada a Sociedade Nacional de Fomento à Indústria, que auxiliou dando um impulso ao desenvolvimento industrial francês. Bom, Napoleão também retomou o diálogo com a Igreja Católica, que havia sido rompido durante a Revolução Francesa, e após várias semanas de negociação, a França assinou com o Vaticano uma concordata, em 1801, através de um tratado no qual a Igreja renunciava à reivindicação das propriedades eclesiásticas que tinham sido confiscadas durante a Revolução. Por outro lado, o governo teria o poder de nomear bispos, mas o clero seria pago pelo Estado. Em 1802, Napoleão estabeleceu uma trégua com a Inglaterra, que deveria devolver a ilha de Malta para os franceses e todos os territórios conquistados nas Américas. Assim, foi possível investir em obras públicas na França, como a construção de estradas, pontes, canais e portos. Contudo, o governo francês sabia que a paz não duraria muito. Por isso, construiu navios em ritmo muito acelerado e treinou um exército de aproximadamente 150 mil homens ao norte da França. Então, Napoleão começou a alterar a ordem política na Europa Ocidental, especialmente na Suíça, na Alemanha, na Itália e na Holanda. As tropas francesas ocuparam a Suíça primeiro em 1798 e estabeleceram a República de Helvética. Logo depois se retiraram do país. Sob o novo sistema, os suíços eram obrigados a fornecer tropas para a França. No total, cerca de 30 mil suíços serviram no exército francês entre os anos de 1805 e 1815. Porém, o povo suíço começou a se rebelar contra o governo, então Napoleão reocupou a Suíça no ano de 1802. E como se já não bastasse, Napoleão anexou também a região de Piemonte e a ilha de Elba, além de se autoproclamar presidente da República Italiana, um estado recém-criado pela França,
pois a Península Itálica, nessa época, era dividida entre diversos estados independentes. Os ingleses estavam muito irritados com o controle de Napoleão na Europa continental, principalmente na sua influência na Suíça. Eles também queriam reter suas possessões coloniais no exterior e ainda manter Hanover sob seu domínio. Além disso, também perceberam a movimentação francesa, que estava preparando um exército ao norte do país. Então, acharam que poderia ser a preparação para uma invasão às Ilhas Britânicas. Por isso, declararam guerra à França em maio de 1803, cessando a paz que havia sido estabelecida pelo Tratado de Amiens. No meio disso tudo, Napoleão, que já detinha poderes de ditador na França, queria estabelecer um gigantesco império francês, com bastante influência, inclusive com bastante colônias. Não foi à toa que ele tentou recolonizar o Haiti. E quanto a isso, eu tenho um vídeo aqui no canal, que segue na parte final desse vídeo, falando um pouco sobre isso. Bom, já que ele queria fazer da França um grande império, por que não se sagrar imperador? Foi então que Napoleão convocou um plebiscito para se tornar imperador da França em 1804. Vencendo mesmo, Napoleão passaria por uma cerimônia de coroação. E nesse momento, após a sua vitória, temos uma cena inusitada. Em 2 de dezembro de 1804, o Papa Pio VII veio de Roma para coroar Napoleão. E Napoleão tirou a coroa das mãos do Papa e se autocoroou imperador da França. Um gesto de enorme afronta à Igreja. E em seguida ele coroou a sua esposa Josefina, e com essa atitude ele queria claramente demonstrar que ninguém estava acima dele, nem mesmo o Papa, nem mesmo a Igreja. Terceira coalizão. Em meio a tudo isso, a Inglaterra não se retirou da Ilha de Malta, como tinha sido estabelecido pelo Tratado de Amiens, e foi recebendo apoio de outras nações que estavam contrárias à grande influência de Napoleão na Europa, como o Reino de Nápoles, da Rússia, Suécia e da Áustria. Isso originou a Terceira Coalizão. Já a França tinha o apoio da Espanha e começou a combater os austríacos que tinham invadido o Reino da Baviera. Enquanto Napoleão sofreu uma derrota na Batalha de Trafalgar, perdendo o controle do Atlântico e a chance de uma invasão na Grã-Bretanha, na qual eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa batalha, que segue na parte final do vídeo. Com essa derrota no mar, Napoleão se concentrou nas batalhas em terra, derrotando com suas tropas as forças austríacas na Batalha de onde fizeram 23 mil prisioneiros e iniciaram o avanço ao longo do rio Danúbio, sobre a cidade de Viena. Contudo, as tropas russas lideradas pelo general Mikhail Kutuzov, pelo Kizar I da Rússia, levaram os reforços austríacos. Porém, essas forças somadas foram vencidas na famosíssima Batalha de Austerlitz. Essa vitória francesa acabou com a Terceira Coalizão e deu poderes a Napoleão para criar a Confederação do Reno, um conjunto de estados alemães que atuariam como uma zona de barreira entre a França e a Europa Central. E como reflexo disso, Francisco II percebeu que não tinha mais tantos poderes quanto antes e abdicou o título de Sacro Imperador, terminando assim com o Sacro Império Romano Germânico no ano de 1806, permanecendo, porém, com o título de Francisco I, Imperador da Áustria, pois 2 anos antes de ocorrer essa batalha, ele elevou o reino da Áustria para um império. O reino da Prússia permaneceu neutro durante algum tempo, porém Napoleão começou a pressioná-los diplomaticamente, exigindo o reconhecimento do rio Reno como fronteira natural entre os dois reinos. Porém, o rei Frederico III da Prússia deu um ultimato às tropas francesas para que se retirassem do território alemão do lado leste do Reno. É claro que estamos falando da Alsácia-Lorena, um território de população germânica originalmente pertencente ao Sacro Império Romano Germânico. Porém, ele foi tomado por Dom Luís XIV da França
depois da Paz de Westfália no ano de 1648. Porém, a Prússia não reconhecia esse território como francês e queria ele de volta, desafiando Napoleão. Em represária, as tropas napoleônicas invadiram a Turíngia, causando derrotas catastróficas para o exército prussiano. Napoleão então marchou até Berlim. Já Frederico Guilherme III fugiu para a Prússia Oriental, de onde deu continuidade à guerra com o apoio dos russos. Em 27 de outubro de 1806, em Berlim, Napoleão visitou a tumba de Frederico o Grande e ordenou que seus marechais removessem seus chapéus quando entrassem na tumba para reverenciá-lo. E em Berlim, ele também assinou o bloqueio continental, através do Decreto de Berlim, para impedir que as nações europeias comercializassem com os ingleses. Após a derrota de Trafalgar, ele queria mostrar para os donos do mar que eram os donos da terra. No próximo estágio da guerra, os franceses lutaram para forçar os russos para fora da Polônia. Os nacionalistas poloneses começaram imediatamente a apoiar a França. Soldados alemães também ajudaram as tropas de Napoleão, principalmente em cercos militares nas regiões da Silésia e da Pomerânia, com a assistência também de soldados holandeses e italianos. Napoleão então virou-se para o norte para confrontar o que sobrou das tropas russas e para capturar a nova capital da Prússia, em Königsberg. Uma vitória mais definitiva veio na Batalha de Friedland, em 14 de junho de 1807, onde ele conseguiu derrotar o grosso do exército imperial russo. Após essa derrota, o czar Alexandre I da Rússia decidiu buscar a paz com a França e firmou então os tratados de Tilsit. O primeiro tratado pôs fim à guerra com a França e à Quarta Coalizão. A França também queria que a Rússia aderisse ao bloqueio continental, e também lhe foi permitido invadir a Finlândia, que nessa época pertencia à Suécia. Então, em setembro de 1807, o Marechal Guillaume Brunet completou a ocupação da Pomerânia sueca, permitindo ao exército sueco, contudo, fugir com toda a sua munição. No Congresso de Erfurt, entre setembro e outubro de 1808, Napoleão e o czar I firmaram o Tratado de Tilsit e concordaram que a Rússia deveria aderir ao bloqueio continental e deveria forçar a Suécia a aderir também, o que levou à Guerra da Finlândia entre 1808 e 1809 e a divisão do território sueco em duas partes, no Golfo de Bothnia. A parte leste se tornou então o Grão-Ducado da Finlândia, pertencente à Rússia. Já o segundo Tratado de Tilsit obrigava a Prússia a aderir ao bloqueio continental e a limitar o tamanho de seu exército. Além disso, criava o Reino da Westfália e também o Ducado de Varsóvia, fortalecendo a base do poder da França na Europa Oriental, pois a Polônia sempre foi invadida e dividida entre seus três vizinhos. Mas Bonaparte criou o chamado Ducado de Varsóvia, um estado muito dependente da França. Esse ducado incorporava territórios que antes pertenciam à Áustria, à Prússia e à Rússia, e sua população era de cerca de 4,3 milhões de habitantes. E em 1814, eles enviaram muitos soldados para lutar ao lado de Napoleão, incluindo 90 mil soldados que marcharam junto com os franceses até Moscou. Com o bloqueio continental em curso, os britânicos responderam lançando uma grande ofensiva naval contra o aliado mais fraco da França. Apesar de se declarar neutra, a Dinamarca estava sendo pressionada por franceses e russos para apoiar a frota de Napoleão, e Londres não aceitou isso, ordenando um bombardeio a Copenhague, que durou 3 dias. Por fim, os ingleses capturaram a frota dinamarquesa e garantiram o fluxo de navios ingleses na região. Portugal, que se mantinha neutro, tentou em vão evitar o ultimato de Napoleão, uma vez que tinha uma aliança com a Inglaterra desde 1373. Então, Napoleão falou:
Se Portugal não fizer o que eu quero, a Casa de Bragança não reinará mais na Europa dentro de 2 meses. Bom, e após perceber que Portugal continuava em contato e comércio com os ingleses mesmo após o ultimato de Napoleão, o imperador francês decidiu então capturar os portos ibéricos e dividir Portugal em 3 reinos: o reino da Lusitânia setentrional, o Principado de Algarves, e a outra parte seria decidida posteriormente, após acabar os conflitos. A família real portuguesa, ela decidiu então fugir para o Brasil. A princípio, o almirante Nelson, que foi enviado para escoltar a família real portuguesa, ele tinha 2 ordens. Uma, escoltar a família real para o Brasil em segurança. Caso eles decidissem aderir ao bloqueio continental de Napoleão, o almirante Nelson tinha ordens para bombardear Lisboa, assim como fez com Copenhague. E assim a família real partiu com o almirante Nelson para o Brasil. Nessa época, a Espanha vivia uma situação de instabilidade política e corrupção. E o rei Carlos IV era considerado incompetente para governar o país. E em meio à crise, o rei então abdicou para que o seu filho Fernando governasse em seu lugar. Só que Napoleão ele não aprovou essa sucessão espanhola. E ele aproveitou o envio de tropas ali para o território espanhol para ocupar Portugal, juntamente com as tropas espanholas. Então ele decidiu ocupar a Espanha também e colocar o seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha. Ao contrário dos seus aliados nas coalizões, o Reino da Grã-Bretanha sempre esteve em guerra contra a França durante as Guerras Napoleônicas. Protegidos por sua superioridade naval, os britânicos travaram poucas batalhas terrestres contra a França no curso da década, preferindo travar guerras por procuração, isto é, enviar terceiros para guerrear. E nesse período, o governo britânico gastou enormes quantidades de dinheiro para apoiar outros estados europeus a guerrearem contra Napoleão, chegando a pagar exércitos inteiros. Foi dinheiro inglês, por exemplo, que manteve viva a rebelião espanhola na Guerra Peninsular. Bom, pessoal, esse aqui foi um vídeo sobre a ascensão de Napoleão Bonaparte, ali o início do Império de Napoleão. Os demais vídeos sobre Napoleão seguem na parte final desse vídeo. Eu dividi em alguns vídeos para não ficar um vídeo muito longo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo e toda quinta-feira às 20 horas eu publico aqui no canal um vídeo sobre história. É um prazer ter você aqui, espero ver você no próximo vídeo e até a próxima!